Rádio Independente. Direto ao ponto. Direto ao ponto em nome de Heineken, tecnologia em higienização. Atuamos no desenvolvimento de produtos e processos para higienização e desinfecção. Acesse nossas redes sociais, @Heineken Química. No Direto ao Ponto, nas segundas-feiras, a participação do médico e psiquiatra Dr. Rafael Moreno. Hoje ele vai falar sobre um tema que, volta e meia, ele vem à tona quando alguém se manifesta, né, ou manifesta esse costume, enfim, ou essa escolha de vida, essa escolha alimentar. E no caso do veganismo é uma filosofia de vida também, além da escolha alimentar. Mas o vegetarianismo e o veganismo, com alguma relação ou não, há episódios depressivos, existem estudos, inclusive, em relação a isso, e o Dr. Rafael Moreno vai falar um pouquinho mais para a gente sobre isso. Bom dia. Bom dia, bom dia. Então, vou trazer hoje sobre esse assunto, acho que é interessante, tá? Realmente, o número de pessoas que estão optando, né, por ser vegetariano ou veganos, lembrando para o ouvinte, vegetariano é um indivíduo que acaba não comendo só carnes, né? Então, inclusive peixe. Tá? E o vegano ele não come nenhum produto, nem consome nenhum produto de origem animal. Então, ovo, leite também não consome, assim como produtos que foram testados em animais. Tá? Então, é mais restrito, digamos assim, o vegano. E a gente tem aumentado, inclusive tem restaurantes aqui na região, né, que são só veganos, né, vegetarianos. Tem vegetariano aqui. E tem o vegano, né? Exatamente. Então, a coisa tá crescendo. E esse estudo, na verdade, foi publicado recentemente. Ele juntou aí até hoje, tudo que foi publicado sobre a associação de veganismo e vegetarianismo com depressão. Tá? Será que o indivíduo que é vegano, vegetariano, tem mais depressão ou menos depressão do que a população que tem uma dieta, enfim, habitual, digamos? Então foram contados 23 estudos ao total. Tá? E o que eles viram? Que desses 23 estudos, 44% diz que sim, o indivíduo que é vegetariano ou vegano tem mais depressão do que a população que tem uma dieta habitual. Tá? 28% desses estudos mostraram que é o contrário, que quem é vegetariano e vegano tem menos depressão. E outro 28% disse que não tem associação nenhuma. Tá? Ou seja, o estudo encontrou uma discreta tendência de que quem é vegetariano ou vegano tem mais depressão do que a média em geral das pessoas que acabam não optando por ter esse tipo de dieta. E aí a gente fica aí pensando em várias hipóteses, né? Poxa, será que se é verdade mesmo? Será que os estudos foram conduzidos de forma tendenciosa? Tá? Eu na minha cabeça eu tenho algumas coisas, tá? Primeiro, existem teorias dizendo que o ser humano, a evolução do cérebro do ser humano, ela só se conseguiu em função da introdução de mais carne na dieta. Tá? Isso são teorias fortes, é difícil ser comprovado, né? Mas são teorias fortes de que a quantidade de ômega 3 que a gente precisou para o nosso cérebro crescer, o nosso cérebro se desenvolver, realmente ficar lá o Homo sapiens sapiens, isso dependeu de carne, no caso, principalmente de peixe. Né? Então, as regiões que são mais marítimas, né? Tanto que a dieta que a gente tem aqui no Brasil, né, uma dieta que a gente fala lá do nosso índio, mas se a gente for pegar os livros de história, o nosso índio não comia tanta carne assim. Tá? O nosso índio aqui era muito amendoim, muita mandioca, tá? Alguma coisa de feijão, mas a caça mesmo e pesca mesmo a gente não desenvolveu tanto assim como outros povos mais primitivos. Tá? Mas as teorias são importantes. A gente saiu de caçador-coletor, começou a comer mais carne e o nosso cérebro se desenvolveu. Tá? Então, a nossa essência, nós somos onívoros. Isso não tem como negar. Tá? Então, a gente não nasceu para não receber alimentos de origem animal. A gente nasceu para receber esse alimento, a gente digere bem. Tá? Algumas pessoas não digerem tão bem assim, mas a gente tem todo um mecanismo biológico para isso. Tá? Então vejo eu que optar por não utilizar, ele foge um pouquinho da nossa biologia. Mas ao mesmo tempo existem estudos mostrando que realmente ser vegetariano previne bastante doença cardiovascular. Tá? Você optar por ser vegano por uma questão de estilo de vida, por questão sociais, culturais, religiosas, tá? E isso te faz bem, ótimo, tá? Você pode seguir assim, a gente tem que procurar a nossa felicidade, mas a nossa biologia ela é onívora,
Tá? Isso é uma coisa bem importante. Às vezes o pessoal faz comparações com os outros animais. O gorila não precisa, veja bem lá, tais animais não precisam, mas comparar um animal com outro não é nada inteligente, assim, tá? Por mais que a gente compartilhe bastante do DNA, tá, com o chimpanzé, com outros animais, assim, comparar biologias de animais de espécies diferentes, lembrando que espécies diferentes, se a gente acasala uma com outra, não nasce nada, não acontece nada, tá? Então é que nem comparar laranja com banana, assim, não faz sentido a gente fazer esse tipo de comparação. Vou dizer que eu nunca tinha pensado nisso, não tinha conhecimento disso. E aqui na região se percebe isso? Se dá para fazer essa análise, se sabe, ou daqui a pouco é uma coisa que nem se busca essa informação. Tu é vegano? Ou sim, o psicólogo, o psiquiatra vai ter que falar ali, tá, mas como é que é teu estilo de vida? Deve ter esse tipo de conversa ali, talvez. Mas se percebe isso aqui na nossa região? Eu acho que sim. Por enquanto é muito incipiente, fica mais para as análises e depois vai se ver na prática. Eu acho que Lajeado está seguindo a tendência mundial, essa, pelo menos a experiência que eu tenho não só com pacientes, mas com pessoas com que a gente convive mesmo. Eu acho que tem uma tendência forte na população jovem, inclusive adolescentes já optando cedo na vida por ser veganos, tá? O que eu questiono muito é a persistência desses padrões alimentares, que eu, por exemplo, aqui minha experiência pessoal, eu fui vegetariano 3 anos, tá? Quando eu me formei, e isso porque eu me envolvi muito com prática de yoga, né? Então, dos meus 23 aos 27, eu pratiquei assim, forte assim, yoga, e dentro do yoga faz parte da filosofia a gente ser vegetariano também. Não vegano, ser vegetariano. Tá? Mas aí tu muda depois, né? As pessoas, enfim, passam uma fase ali, né? Depois mudam. Então, o grande questionamento que eu tenho é, será que essa população jovem que está escolhendo ser vegana hoje aqui, que mora no mundo, que mora, enfim, em Lajeado, será que esse pessoal vai se manter vegano, ou, enfim, é modismo, ou é um período, né? Mas a gente está vendo aqui, tá? O que eu penso, assim, da região, assim, que é interessante a gente ter algumas práticas alimentares diferentes, porque as pesquisas mostram que o padrão que a gente consome de carne aqui no Rio Grande do Sul é horrível, assim. A carne é ótima, né? Muita gente gosta de carne, adora carne, se considera até carnívoro, mas a gente tem algumas doenças a mais, né, do que o restante do Brasil, até do mundo, câncer de estômago, câncer de esôfago, por exemplo, tá? Muito em função desses hábitos que a gente tem. A gente consome muita carne, a gente... Algum churrasco, né? Algum churrasco. A gente... Associado a outros hábitos talvez não saudáveis, exatamente, né? E aí acaba não sendo legal. E eu percebo também que... E aí eu acho que talvez talvez esteja o risco da pessoa optar em ser vegetariana ou vegana e não procurar um acompanhamento de um nutricionista, por exemplo, né? Para fazer exatamente, uma reposição em especial de proteína, né? Que é o que a pessoa acaba não ingerindo mais. Então, acho que aí entra um perigo. Não é simplesmente tirar aquele exato, alimento do organismo e tentar viver assim saudável, né? Isso eu vejo muito. Eu vejo muita gente que, por exemplo, que opta por ser vegetariano, vegano e tem uma alimentação que não é saudável, tá? Não come salada, não come, enfim, só... né? E toma cerveja, né? Porque cerveja é vegana, né? Então assim, o pessoal até falou, ser vegetarianos, né? Tem isso aí. Então, são pessoas que simplesmente fazem isso, né, Rita? Só tiram a carne, assim, né? E, enfim, levanta a bandeira, mas tem uma alimentação muito desbalanceada. Inclusive, lembrando, né? Às vezes, a pessoa, dependendo do que se alimenta, vai ter deficiências de vitamina D, vai ter deficiências, às vezes, de vitamina... Aí pode influenciar, proteína, inclusive, na questão da saúde mental também, altera né? o cérebro, deficiência de vitamina B12 algumas vezes, né? E fora as outras questões, às vezes vai acabar comendo em excesso carboidrato, né? Pães, massas, e fica com triglicerídeo aumentado. Então, enfim, troca as 3 por meia dúzia, né? Troca de carne por fazer uma dieta desbalanceada e levantando uma bandeira de vegetarianismo e veganismo. Então, realmente, tem que ter orientação profissional, tá? E vale o bom senso, né? A gente sabe que o ideal não é nenhum extremo, né? O ideal é uma dieta balanceada. Valeu, doutor Moreno. Tá certo, então. Um abraço a todos. Dr. Rafael Moreno, médico psiquiatra, participa conosco sempre às segundas-feiras no Direto ao Ponto.